noite a todos, sejam todos bem-vindos. Bom, nós vamos falar hoje um pouco sobre o homem de bem. É um tema bem complexo, com bastante item, né, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, mas eu trouxe algumas coisas aqui para ficar um pouco sucinto, né, para dar uma noção para a gente, algumas coisas básicas, né, do homem de bem. Então vamos lá. Bom, vai estar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item Sede Perfeitos. É o homem de bem o título, né? Mas também a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, capítulo 12, da perfeição moral. Ali também a gente vai encontrar praticamente o mesmo texto do que nós vamos analisar aqui hoje. Bom, então o Kardec fala assim, né, que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade. Essa lei de justiça, amor e caridade está na parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis, né? Na parte terceira, no capítulo 11, aí, da questão 873 a 892. Não dá para a gente entrar em detalhes o que é, são bastante itens, né? Mas lá a gente pode ver, ele fala sobre caridade e amor ao próximo, o amor maternal, amor filial, o direito à propriedade, roubo, né? Então, assim, depois vocês dão uma lida nessas questões, 873 a 892. É bem interessante e a gente vai saber o que é exatamente a lei de justiça, amor e caridade. Bom, aí eles falam que como que a gente consegue, né, a nossa evolução, tá? O Kardec fez uma certa pergunta lá no Livro dos Espíritos, a 919, e eles falaram assim, um sábio da antiguidade diz, conhece-te a ti mesmo. E o Kardec entrou em detalhe, mas como conhece a ti mesmo? É muito difícil, tal. E eles começam a falar na questão 919A. Aí ele fala assim, se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, perguntará, esse é o homem de bem, né? Se violou essa lei, a lei de amor, justiça e caridade, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, e se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Quem tinha esse hábito era Santo Agostinho. E na questão 919A, a resposta é do Santo Agostinho. E ele comenta exatamente isso, que ele fazia isso todo dia, à noite ele parava e ficava pensando sobre isso. Ele praticou o bem com todo mundo, fez todo o bem que ele podia, não desprezou nenhuma ocasião de ser útil, de fazer o bem. Então, toda noite ele fazia isso, né? Para quê? Com a intenção de corrigir alguma coisa que ele tinha deixado de fazer e de se melhorar. Então, a proposta deles é que a gente faça esse tipo de coisa também, né? Fazer essa reflexão à noite. Aí ele fala que deposita fé em Deus, na sua bondade, justiça e sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. E se submete à sua vontade em todas as coisas. Então, assim, a gente sabe que às vezes a coisa acontece não de acordo com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente pensa, né? E às vezes a gente fica até indignado com certas coisas, por que tem que ser assim e tal. Mas, assim, é entregar na mão de Deus, é ter fé em Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós do que nós mesmos. Até no caso de Jesus, nós vamos pegar lá Jesus um pouco antes de Judas, né, e entregar ele, né, dos guardas lá do templo, for pegar ele no Monte das Oliveiras. Ele estava orando, e orando muito forte lá. Saiu até sangue, né? Era um suor de sangue que ele estava passando lá na época, pedindo para que Deus afastasse dele, aquele momento, afastasse dele daquele cálice. Né? Mas ele falou, se fosse possível, se não, que fosse feita a vontade de Deus. E de fato foi feita a vontade de Deus. E se tivesse afastado aquele cálice, será que o cristianismo estaria hoje como está? Se Jesus não tivesse sido crucificado, se não tivesse passado por tudo aquilo. Então, tudo aquilo estava dentro de um planejamento de Deus, né? Então, é nisso que a gente tem que confiar. Às vezes, num momento parece ruim, mas lá na frente a coisa é um pouco diferente. Tem fé no futuro. Bens espirituais acima dos bens temporais. Então, o que é a fé no futuro? É a gente saber e ter certeza que tem uma vida depois dessa. E a vida certa mesmo é a do plano espiritual, e não essa daqui. Então, a gente tem que ter fé nessa vida, né? nesse futuro, que é essa vida no plano espiritual. E para isso, o que a gente precisa fazer? Não dá tanto valor aos bens materiais, né, da Terra. Tem que dar mais valor aos bens espirituais, né? Adquirir bens espirituais. Aí eu coloquei aqui, eu fiz em algumas questões, eu fiz uma analogia com o Evangelho. Aqui em Marcos 8,36, Jesus fala assim, que de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que quer dizer isso? Ele tem tudo quanto é riqueza, vamos dizer assim, todos os bens possíveis aqui na Terra, iate, avião, lancha, vive um mundo maravilhoso, né? Mas o que acontece? Ele faz tudo isso a bel prazer, para ele próprio. Depois nós vamos ver um pouquinho mais para frente isso.
Então o que adianta? Ele ganhou o mundo, ele teve tudo no mundo, ficou bem no mundo. Mas o que ele teve de moral, o que ele teve de evolução para chegar lá no plano espiritual e falar, eu estou trazendo isso aqui de evolução? Porque os bens materiais ele não leva. O que a gente leva é aquilo que a gente conquistou aqui, de moral, de sabedoria, né, de boas obras. Então é isso que a gente leva, é isso que ele fala em ter fé no futuro. Pensar mais na vida de lá do que a de cá. Sabe que as vicissitudes da vida, dores, decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Então aqui a gente sabe, né, no Espiritismo a gente estuda isso, né, que a gente sabe que às vezes a gente passa por algumas situações por essas duas condições, ou é uma expiação que a gente está passando, ou é uma prova. Então assim, a prova, às vezes a prova a gente mesmo que escolheu, né? Sei lá, eu nunca fui pobre, por exemplo, então eu quero chegar lá na Terra e passar dificuldade financeira. Então foi uma prova que a gente de repente escolheu para passar por essa situação e poder evoluir. Então a gente tem que passar por essas provas todas, com essas vicissitudes que a gente tem na vida. As vicissitudes são aquelas coisas que mudam, né? A gente está bem, de repente acontece alguma coisa, reviravolta tudo na nossa vida. Então isso daí é vicissitudes. Então a gente tem que aceitar isso sem murmurar, sabendo que de repente fomos nós mesmos que escolhemos aquilo. Ou por alguma coisa que nós fizemos aqui e não deveria ter feito, né? Não estava de repente no nosso planejamento fazer, a gente fez, né? E acaba sofrendo as consequências. Até consertar depois demora um pouquinho. Bom, ele faz o bem pelo bem, retribui o mal com o bem. Por que retribui o mal com o bem? Né? A pessoa faz um mal danado para a gente, vou ter que retribuir com o bem? Vai, porque se a gente retribuir o mal com o mal, o que nós estamos fazendo? É a lei do talhão, olho por olho, dente por dente, não é isso? E lá na questão 764 do Livro dos Espíritos, o Kardec faz uma pergunta dessa, né? E o Espírito responde claramente e de uma forma até dura para ele. A lei de talhão, quem aplica é Deus. Somente Deus aplica a lei do talhão. E fala que a gente passa por isso, né? Que nem, por exemplo, a gente vem por uma determinada expiação aqui, porque de repente a gente provocou isso numa outra vida para alguém, então a gente vai sofrer isso aqui. Seria a lei de talhão também. Então ele menciona que a gente passa por isso, mas quem aplica é só Deus. A gente não. Então o mal tem que se retribuir com o bem. Defende o fraco contra o forte. E sacrifica sempre seus interesses à justiça. Eu entendo assim, às vezes você tem interesse em determinada coisa, mas aquilo não está muito certo, não está correto. Então você fala, bom, é melhor eu fazer a coisa certa, né, do que ter algum benefício aqui de uma forma errada, né? Então eu vejo sempre a justiça no lugar dos interesses pessoais da gente. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nas lágrimas que enxuga e nas consolações aos aflitos. O benefício, assim, a gente pode até pensar, é só doação, ou é só uma esmola. Não, não é só isso, né? A gente já viu aqui inúmeras vezes que o benefício, assim, a boa obra que a gente faz, às vezes é uma palavra de consolo para uma pessoa, né? Uma mãe, um pai perdeu um filho. Então a gente que tem um pouco mais de conhecimento da doutrina, é tentar levar o consolo, né, para eles que estão aflitos, né, que estão chorando. Então isso daí também dá uma satisfação muito grande na gente. Você fazer esse bem, né, esse consolo. E não tem dinheiro que pague isso, né? Você vê a satisfação daquela pessoa, o entendimento, a calma que você levou para o coração dela. Então, assim, você sai muito gratificado com isso, né? Pensa nos outros antes de pensar em si mesmo. É aquela pessoa, né? Tudo é sempre os outros em primeiro lugar, tal, e as coisas dele vai ficando. Até que um dia as coisas dele estão por aqui, né? Pela cabeça já, ele fala, bom, agora não tem jeito, tem que parar e tem que resolver, né? Mas normalmente ele pensa mais nos outros, em resolver as situações dos outros. E esse aí possui o sentimento de caridade e de amor ao próximo. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, independente de qualquer coisa, para com todos. Sem distinção de raça, de crença, né? E a gente vê, vamos ler tudo, depois eu comento, mas sem distinção de raça e crença, em todos os homens ele vê irmãos seus. Respeita todas as convicções sinceras. Então vamos lá. Sem distinção de raça e de crença. Não só raça e crença. Mas a gente antigamente, hoje eu não acompanho muito, não sei, mas antigamente você via em jogo de futebol, né? As torcidas se odiavam de tal forma, acho que até hoje ainda acontece isso. Eles marcavam encontro pelas redes sociais e iam lá até se matavam. Matava um, matava o outro. Porque o quê? Era palmeirense, o outro era São Paulino, ou era corintiano, ou coisa parecida. Quer dizer, é um absurdo total um negócio desse, né? Mas acontecia isso. E hoje a gente vê
pelo mundo afora uma série de coisas nesse sentido, né? Que nem as guerras que a gente está vendo, né? Na Rússia com a Ucrânia, China querendo invadir Taiwan. Todos os homens a gente tem que ver como irmãos, independente do que for. São irmãos nossos, foram criados da mesma forma que nós fomos criados, né? Então a gente saiu todos de Deus e todos somos irmãos de Deus. Mas quantos familiares não discute com o outro, acaba não falando mais por causa de política ou de futebol ou qualquer outra coisa que seja, ou por uma desavença de opinião qualquer. Então isso não pode acontecer, né? Nós somos irmãos. Irmãos é para não brigar, né? Então é isso que está acontecendo hoje. E o que acontece com toda essa, vamos dizer assim, essa psicosfera que a gente lança? Porque tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala, a gente plasma isso, né? A gente plasma, tanto no nosso perispírito quanto na atmosfera. E como que está a psicosfera da Terra hoje? Com todas essas guerras que estão acontecendo, né? Com as desavenças no mundo todo que estão acontecendo, com a questão da pandemia que nós passamos, né? Como que ficou a psicosfera dessa Terra? Muito complicada. Então, para poder a gente evoluir para um mundo de sair do mundo de expiação e prova, né, para o mundo de regeneração, a gente precisa ter uma psicosfera diferente. Então, sempre que a gente fica pensando negativamente, ou deseja mal para alguém, ou deseja isso, tudo coisa de errado, o que, que a gente faz? Lança para a psicosfera esse pensamento nosso. E cada vez vai ficando mais difícil da Terra ter um ambiente legal, uma psicosfera legal para a gente mudar. E é urgente a gente mudar já, né? Não lança anátema aos que como ele não pensam. Anátema é uma maldição ou coisa parecida. E a gente vê muito isso. Eu particularmente, quando você vê algumas redes sociais, você vê sempre um xingando o outro. O camarada fala uma coisa, o outro já perde a paciência, já sai xingando, já sai falando um monte. Você fala, meu pai, mas que falta de paciência um negócio desse. E às vezes ele até entendeu a coisa errada, o comentário errado, né? E já sai lançando anátema, vamos dizer aqui, né? Ou amaldiçoando o outro, coisa assim. E aí eu fui buscar lá no Evangelho, em Mateus capítulo 5, o que, que Jesus fala? Eu, porém, vos digo que aquele que se irar contra o seu irmão será réu de juízo. E aquele que proferir um insulto, que é o caso do anátema lá, né, a seu irmão, será responsável diante do tribunal. E aquele que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Então, todas essas palavras maldosas que a gente fala contra um irmão, vamos dizer assim, a gente vai ter que responder por isso também, né? Mas irmão quem é? Só aquele que está comungando na minha igreja, ou aquele que é espírita, ou aquele que é católico? Não, todos nós somos irmãos, né? Saímos de um mesmo Pai, Deus. Mas o muçulmano também é? Também é. Né? Vamos lembrar da parábola de Jesus lá do samaritano, né? Do bom samaritano, né, que os caras perguntaram lá, os fariseus perguntaram para ele, né, quem era o meu próximo, e ele contou a parábola do samaritano, que é aquele que socorreu o homem que estava caído na estrada, enquanto os fariseus passavam lá e nada fizeram. Então todos somos irmãos, independente de religião, independente de país que nasceu, de cor, de raça, de crença, de qualquer coisa, todos somos irmãos. Então precisamos pensar bem antes de proferir algum insulto para alguém. Bom, toma por guia a caridade. Porém, aquele que prejudica a outrem, com palavras malévolas, orgulho, desprezo, ele vai e fica perseguindo em causar um sofrimento para a pessoa, né? Então, esse aí, ele não tem a caridade, né? Falta o dever de amor ao próximo lá. Não merece a clemência do Senhor. Está em Mateus 23, versículo 12. O que é que esse capítulo, nesse versículo, Mateus está falando lá? Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então, isso é o que fala nesse capítulo e nesse versículo aqui do Evangelho. Então, a gente tem que ter paciência, né? Não tem que dizer palavra malévola, não temos que colocar o nosso orgulho acima de tudo, nem o desprezo porque é isso ou aquilo, é pobre, ou porque ele é isso, ou porque ele é de outro time de futebol. Isso não tem que acontecer de hipótese alguma. Não alimenta o ódio, o rancor e desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só os benefícios se lembra. Perdoado lhe será conforme houver perdoado. Aí eu pus Mateus 18. Essa é uma parábola, o devedor implacável chama essa parábola. É um rei que resolveu cobrar as dívidas dos servos dele. E daí ele chamou um que devia lá 10.000 denários. E daí cobrou, disse que ia pôr ele na prisão, ia vender a mulher, os filhos dele, os bens dele para poder pagar a dívida. E ele ajoelhou, pediu clemência para o rei, para dar um tempo maior para ele, que ele ia pagar tudo.
e o rei acabou perdoando a dívida dele. Simplesmente perdoou e mandou ele embora. Só que esse servo, ele tinha alguns outros conservos, que respondiam para ele. Aí ele tinha um conservo lá que devia 100 denários só para ele. Ele devia 10 mil, o conservo devia 100 para ele. Pegou o camarada lá pelo pescoço, começou a cobrar ele, e disse que ia vender a esposa também, ia encarcerar ele. O camarada pediu para ele aguardar, ter paciência, ele pôs ele na cadeia. Os outros conservos, vendo isso que aconteceu, foi lá no rei e contou para ele, o que o camarada lá fez. O rei mandou chamar aquele conservo que ele tinha perdoado e falou para ele, você devia ter feito, e perdoei a sua dívida, você devia ter feito a mesma coisa com o outro lá. E como você não fez, então agora eu vou te encarcerar. Daí encarcerou esse um aí, né, que ele tinha perdoado inicialmente. E Jesus fala que nosso Pai do céu vai agir exatamente assim se a gente não perdoar de coração, né, os pecados do outro, alguma ofensa do outro. Então a gente tem que perdoar de fato e com o coração. Às vezes é difícil perdoar, às vezes é, mas tudo isso é um exercício, né? Porque se a gente não perdoa, fica remoendo por dentro, vamos para cima aqui, não alimenta ódio, rancor e desejo de vingança. Se a gente não perdoa, a gente acaba alimentando isso. Não pode nem olhar para a pessoa que já fica com raiva, já fica com rancor. Então vamos nos recorrer ao Divaldo e à Joana de Ângeles no livro que chama Plenitude. O que a Joana nos fala? A conduta moral e mental dos homens, quando cultiva as emoções de irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor, das dissipações, impregna o organismo, o sistema nervoso, com vibrações deletérias que bloqueiam áreas por onde se espraia ou se espalharia, ou que passaria, a energia saudável, abrindo o campo para instalações das enfermidades. Então todo esse ódio, esse rancor que a gente fica cultivando, vai fazer o quê? A gente começa a bloquear alguns lugares no nosso perispírito onde devia passar energia saudável e não passa, né? O que vai acontecer? Com o tempo, tudo aquilo lá vai ocasionar enfermidades no nosso corpo, porque do perispírito vai passar para o corpo. Então é isso que acontece, né? Toda a raiva, angústia que a gente fica se alimentando, às vezes a pessoa faz um mal para a gente, ou alguma coisa que ele falou, sem querer, de repente, você fica ofendido com aquilo, fica guardando aquilo, martelando aquele negócio. Para ele fez um negócio normal, ele nem viu a ofensa, ele nem quis fazer a ofensa, mas a gente fica com aquele negócio remoendo. O que vai acontecer? É isso daqui. Você fica cultivando esse ódio, esse negócio, com o fim da história, vamos acabar tendo uma enfermidade. E ela fala que é sofrimento que gera sofrimento. Ou seja, o sofrimento desse ódio, desse ciúme, vai gerar um sofrimento da enfermidade. Ele é indulgente para as fraquezas alheias, pois também necessita de indulgências. Que Jesus falou, atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Eu não sei, mas eu acho que todos nós que estamos nesse planeta, não tem nenhum nessa condição que se acha sem pecado. Porque se tivesse sem pecado, não estaria aqui. Então todos nós estamos aqui devendo alguma coisinha. Pelo menos se tiver uma mínima coisa, mas ainda estamos devendo. Então todos nós temos algum pecado. Então a gente não pode atirar pedra, não pode recriminar, não pode nada. A gente também deve. Nunca se satisfaz em rebuscar nem evidenciar os defeitos alheios. Rebuscar é ficar buscando, e busca mais, e fica procurando, minúcias, não sei o quê. Então ele não se satisfaz em fazer isso. Ele não fica fazendo isso, e nem evidencia o defeito do outro. Se isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Ele vê um determinado defeito na pessoa, segundo os entendimentos dele. Então aquela pessoa está errada, então existe um jeito de falar. Como se fala? Vamos chegar perto dessa pessoa, enaltecer ele pelo menos, fazer com que as qualidades boas dele sejam afloradas. Olha, você é isso, você é aquilo, você faz isso de bem e tal. E depois a gente pode entrar na questão que ele faz o mal. A gente pode até falar, mas de repente ele pode não aceitar também. Se ele não aceitar, é o livre-arbítrio de cada um. Nós não temos o direito de violar o livre-arbítrio de ninguém, mas existe a forma de falar, e não simplesmente, você está errado, você fez esse negócio aqui, está maluco, isso aí é um erro grosseiro. Mas segundo o que ele pensa, segundo o entendimento que ele teve, segundo a criação que ele teve, o meio que ele foi criado, para ele de repente aquilo é certo. Então a gente precisa ter uma certa paciência e de repente com o tempo ele muda, Estuda suas próprias imperfeições e trabalhas para combatê-las. Incessantemente, isso aqui, Então a gente tem as nossas imperfeições, é igual nós falamos lá, igual Santo Agostinho falou, Conhece-te a ti mesmo ali, lá atrás,
que ele falou que a gente fica pensando se ele fez o mal, se ele fez tudo bem que podia ter feito, aquela coisa toda. Ah, não fiz. Por que não fiz? Ah, porque de repente, eu não fui com a cara daquele camarada lá, eu não gosto dele por causa daquilo, então uma imperfeição aí que a gente precisa corrigir. Então a gente fica estudando essas nossas imperfeições e trabalha sempre para combater ela. Eu sempre falo assim que a gente tem alguns monstros dentro da gente e a gente precisa dar um jeito de eliminar esses monstros, né? Que são essas imperfeições que a gente tem. E emprega todo o esforço para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si melhor do que no dia anterior ou na véspera. E aí eu trouxe uma mensagem do Chico. O que ele fala? Aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Então é isso, a gente respeita o outro, respeita a opinião do outro, como eu falei, né, que às vezes a formação dele é daquela forma que ele pensa. Então, a gente não tem como violar aquilo. É conversar e com o tempo, de repente, ele muda de opinião. Não se envaidece da sua riqueza nem das suas vantagens pessoais, porque por saber que tudo que lhe foi dado pode ser tirado. Quantas empresas não tem que o camarada está bem pra caramba, de repente faliu, ficou sem nada, ficou com uma mão na frente e outra atrás. Da mesma forma que Deus deu, ele tira. Deus dá tudo para nós, né? A saúde, os bens materiais, tudo é Deus que dá. Então, se ele não estiver agindo de acordo, vai ser tirado, né? Pode perder a qualquer momento. Usa essa riqueza, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito e que terá que prestar contas um dia. Ele usa, mas não abusa, o que quer? Ele gastar com supérfluos. Às vezes ele tem uma condição tão boa que se ele tirar um pouco do supérfluo dele para ajudar alguém, ou ajudar uma entidade, ou sei lá quantas pessoas ele pode querer ajudar, que não faz falta nenhuma isso para ele. Então ele pode fazer até um pouco mais do supérfluo, né, para poder aliviar a dor, o sofrimento daquele outro lá. Mas não pensar só nele, não é só pensar nele. Por que Deus deu todo esse benefício para ele, né, enquanto outros não têm? Só para ele curtir a vida, para ele ficar bem na vida, andar com o carrão para cá, para lá, gastar com besteira? Não, não é para isso. Ele tem que usar com responsabilidade toda essa fortuna aí que ele tem. Porque um dia vai ter que chegar lá e prestar conta. O que você fez com aquilo ali? Fez coisa que não era boa? Então não adiantou de nada. O mais prejudicial emprego é aplicá-lo à satisfação de suas paixões. É o que eu falei, ele usa só para a satisfação pessoal dele, né? Ele gosta de um carro, tem uma coleção às vezes de 10, 20 carros, como eu já vi gente aí. Para que tudo isso? Ele usa um só para andar? Pode ter 2 ou 3, sei lá, mas 20 carros precisa ter. Enfim, é um desperdício, né? E às vezes não ajuda ninguém. Em contrapartida, tem uns que têm muito e tem, né, instituições que ajudam, né? Tem muito jogador de futebol que a gente sabe que tem, banca, instituição A, instituição B. Isso é o certo de se fazer, né? Aliviar um pouco o sofrimento do outro. Superiores e inferiores. Aí nós estamos falando de chefe e funcionário. Quando tem a seu mando outros homens, ele trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. É o que nós já falamos, todos nós somos iguais perante Deus. Usa sua autoridade para levantar o moral, não para os esmagar com seu orgulho. Aquela história, você é burro, você não sabe fazer isso aqui, está errado, não está vendo? Então, aquela agressividade. A gente sabe que tem gente assim hoje, né? Que o poder sobe a cabeça, a chefia sobe a cabeça, e o camarada confunde tudo. Ele está vendo ali uma pessoa e está crucificando aquela pessoa, está esmagando ela com o orgulho dele. Às vezes a pessoa precisa aprender. Então tem que ter um pouco mais de carinho com aquele trabalhador, né? Evita tudo que torne penosa a posição subalterna que se encontra, é o que eu estava falando. Às vezes a pessoa não sabe, fez alguma coisa errada, você está com alguma dificuldade, algum treinamento que você precisa, não, vamos tentar, eu te ajudo aqui, você vai conseguir e tal. É ter esse carinho com a pessoa para poder ela desenvolver também, né? É assim que devemos tratar um subalterno. Vamos falar primeiro do subordinado. Ele compreende os deveres da posição dele, de subordinado, né, do trabalho que ele desempenha, e empenha em cumpri-los. Às vezes a gente vê a pessoa reclama demais do emprego dele, né? Porque meu chefe é isso, porque aquela firma é aquilo outro, não sei o quê. Peraí, ele está recebendo um emprego, foi feito um contrato de trabalho para ele trabalhar de determinada forma, até determinado horário, e vai ganhar X. Então ele tem que respeitar aquilo, ele tem que trabalhar para fazer honra daquilo que ele acordou. Não está satisfeito? Então, em vez de fazer alguma coisa errada, vá procurar outro emprego onde você fique satisfeito. A gente não é obrigado a ficar insatisfeito em qualquer lugar que seja. Nem numa instituição religiosa, nem no trabalho, numa festa que você não está satisfeito com o local, vai embora, não precisa ficar criticando. Então, esse é o dever que o subordinado tem que ter.
Só que, assim, em contrapartida, eu imagino ali o superior, né? Uma pessoa bondosa, benevolente, chegar um dia ele tem que mandar a gente embora. Isso aí é uma dor no coração dele que é difícil. Só quem passa por isso para saber. Né? Quantas vezes, vamos fazer, lá atrás, na minha época, vamos ter que fazer reengenharia, manda X aqui, X ali. Era um monte de gente que saía, você via aquele pessoal tudo com família, aí a gente procurar contornar aquele que sofreria menos o impacto. Então, assim, é uma situação muito difícil e que às vezes o funcionário tem que entender isso também. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como quer que sejam respeitados os seus. É o Kardec que está falando isso no Evangelho. Eu coloquei o Chico aqui porque é um exemplo que a gente tem de homem de bem, fora Jesus, né? Está aí um exemplo. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar se acha no caminho que conduz a todas as demais. Então o Kardec enumerou tudo isso, mas isso daqui não restringe, tem mais qualidades, né, ele fala, né? Então só a gente praticando essas, a gente vai acabar descobrindo outras e fazendo outras também, né? Bom, e finalizando, ainda não, mas um penúltimo slide. Em João 13, Jesus nos deu um novo mandamento, que ele fala lá. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Aí a gente vamos pegar em religião mesmo, vai? Uma igreja tal, a outra igreja tal, aquele da igreja A acha que é só ele que vai ter a salvação, o da igreja B acha que é só aquele. Quem vai no espiritismo é coisa do demônio, e na igreja católica não sei o que mais, não sei o que tem. Gente, o negócio é o seguinte, o Nourinho sempre fala aqui que a religião é um rótulo. E eu falo o seguinte, religião, vamos falar que cada uma daquelas janelas que estão ali é uma religião. Todas elas, se você olhar, você vai estar vendo Deus. Então, uns olham por uma janela, outros olham pela outra janela, mas todo mundo está olhando a mesma coisa, todo mundo está olhando a Deus. Né? E a gente vai ter a salvação se a gente praticar isso aqui, ser um homem do bem, né? As nossas obras nos vão auxiliar até a salvação. Né? No Evangelho tem muito isso, Tiago fala muito claro, na Epístola de Tiago, acho que é o capítulo 2, ele fala bem claro isso, né? Mostre-me a sua fé sem obras, que eu lhe mostrarei a minha fé através das minhas obras. E a Madre Teresa também fala alguma coisa assim, ela fala, mais vale as mãos que trabalham do que a boca que ora. Então, assim, a questão de ter uma religião, sabe, não é porque A ou B ou é muçulmano, é católico, isso não importa, são todos irmãos, todos são irmãos, como nós já falamos lá atrás, né? Então, todos estão olhando para Deus, uns de uma maneira, outros de outra. Aí vocês podem falar assim, mas tem, vamos falar, pastor, padre, os caras falam, prega lá, mas não faz aquilo que faz. Eu mesmo estou pregando aqui, estou falando aqui tudo isso do Evangelho, mas ele não passa, ele não faz tudo aquilo lá. É impossível. Pode até ser mesmo que eu não faça tudo, e com certeza eu não faço mesmo, né? Mas o importante, aí nós vamos pegar lá em Jesus, em Mateus 23 também. Ele fala assim que, ele está falando dos fariseus ali, né, dos sacerdotes. Façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles não seguem o que eles pregam. Então, assim, por mais que a pessoa que esteja falando para você, você conhece a vida dele por alguma, mas ele não é assim, não importa. O pensamento dele, o que ele está passando, é aquilo que Jesus nos ensinou, então procurem fazer aquilo, independente de quem esteja falando, tá? E vamos para o João 16, agora para terminar. João 14, quer dizer. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho porque ele trouxe o ensinamento para nós, para a gente seguir aquilo. Então aquele é o caminho, o ensinamento que ele nos trouxe é o caminho para a gente. O ensinamento dele que tem a verdade e que nos vai levar à vida eterna. Então às vezes a gente pensa, eu estou com a verdade, o outro está com a verdade, aquele está com a verdade. Na verdade só está com um, é com Jesus, né? Então, a gente procurar seguir os ensinamentos dele no dia a dia, com certeza não são ensinamentos de verdade, né? E que vai nos levar à vida eterna. E ainda ele fala assim, né? Para terminar, ele completa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, senão seguindo os ensinamentos dele. Gente, é isso aí, desculpa, avancei um pouquinho no tempo, mas vamos aí agora para a nossa segunda parte e para os passes também. Obrigado. Gente, como Jesus é maravilhoso. Num livro do Humberto de Campos, um daqueles
que faziam parte da autoridade romana, veio procurar Jesus, quis uma entrevista com Jesus. Olha a grandeza do Chico Xavier. Chico Xavier trazia essas informações para nós. Quando a gente lê os livros do Humberto de Campos, do André Luiz e outros espíritos, através do Chico Xavier, nós ficamos fascinados. Então ele chegou para Jesus numa entrevista particular, ele estava muito injuriado. Ele perguntou para Jesus o seguinte: quando alguém nos fere e nos magoa, o que devemos fazer? Jesus disse: é preciso perdoar e amar mais. E quando alguém da nossa família, alguém que a gente estima muito, que nos dê as costas, que fazem injúrias, o que devemos fazer? Jesus sempre tinha uma resposta: é necessário perdoar e amar mais. E quando os esbirros do Sinédrio vieram para prender Jesus, esse homem era o comandante. Aí ele chegou bem diante de Jesus e disse o seguinte: e agora, Galileu, o que você me diz? Jesus olhou mansamente nos olhos dele e disse: é preciso compreender e amar mais. Está encerrada a reunião.